Bom, senhores, hoje eu vou fazer um ensaio aqui que há tempos que eu vim prometendo fazer. Vai ser um vídeo ligeiramente longo, um pouco diferente dos que eu costumo fazer, mas esse de hoje se faz necessário o tempo. Esse linearzinho aqui, todo mundo conhece. Linear, o booster, enfim, eu estou mais para booster do que para linear. Vocês observam o seguinte, eu bypassei daqui para cá, direto. Um fio um pouco longo, mas por estar em frequência baixa não tem muito problema não. Por quê? Porque aqui tinha um filtro que não serve para nada. É um filtro que corta as frequências lá acima de 50 MHz, ou seja, utilizados costumeiramente para amplificadores de 27 e 28 MHz, ou seja, 11 e 10 metros. Aí ele tem eficácia sim, mas para 40 metros, como é o caso desse amplificador aqui, 80 e 40, eles dizem que vai até 20, mas não vai. Em 40 metros vai depender desses MOSFETs. Se o cara em um lote muito grande conseguir escolher alguns de baixa capacitância, ele ainda se comporta bem, mas se não, em 40 metros ele já começa a ter problemas. Então eu considero que só funciona em 80 e 40 metros. E o filtro que aqui tem, de nada funciona. Não vale nada para essa frequência. Bom, eu resolvi fazer uma experiência. Vai ter mais na frente um trecho de um vídeo que pode até ficar meio sem sentido, mas vocês prestando atenção vão entender o que eu fiz com esse filtro aqui. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês é tão somente o seguinte. O linear está excitado com 30 watts. Estou com esse raio aqui excitando com 30 watts, conforme vocês puderem observar. Escala de 30 watts de excitação. Vou voltar para 300. Vou ligar o linear, está ligado. Vocês vão observar aqui 300 watts. 300 watts com um pequeno detalhe. Tem muito reflexo aqui devido à claridade, mas deve vocês terem uma ideia. Vejam, a primeira raia da esquerda para a direita é a fundamental e as demais são harmônicos. Esses dois harmônicos maiores são os harmônicos ímpar, ou seja, a fundamental vezes 3 e vezes 5. E os menores vezes 2 e vezes 4. Observem bem esse gráfico e memorizem. Memorizem a questão da potência e depois vocês vão entender uma coisa interessante. Bom, isto daqui é uma unidade de filtro que eu estou construindo para esse amplificadorzinho, e mais pra frente no vídeo vocês vão entender melhor a situação. Só queria mostrar aqui o gráfico dele. Está muito claro, tem muito reflexo aqui, a imagem não vai ficar legal, mas isso aqui é a curva dele, começando em mais ou menos 2 MHz. Aqui está em 7.500. A partir de 7.500 ele já começa a subir. Então a estacionária sobe bruscamente, a impedância se mantém, assim, dá uma variada, mas não altera tanto. Mas a estacionária sobe bruscamente. Então aqui dentro desse trecho passa, daqui para frente ele elimina praticamente tudo que é frequência que ultrapassa. Na verdade o corte dele é para perto de 9 MHz. Eu vou mostrar para vocês a figura, para vocês terem uma ideia de como ele se comporta em termos de corte. Esclarecendo aqui, eu estou com o equipamento entrando nele e aqui tem uma carga no lugar que seria a antena. Então esse é o setup. E aqui está a figura dele. Tem muito reflexo, a luz está muito forte nessa porta aqui, de maneira que reflete muito, mas vocês observam aqui 8.200, pouco mais ele já começa a cair, e daí ele cai a ponto de aqui ele chegar a 10, 20, 30, quase 40 dB, que seria na frequência de, deixa eu ver uma coisa, pronto, em 16 MHz ele já está com 35 dB de atenuação. Perda por inserção bem pequena, da ordem de menos de 0,5 dB, conforme vocês podem ver aqui. Então esse é o filtro. Depois vocês vão entender por que eu estou mostrando essas características. Retornando ao vídeo, o amplificador está aqui.
Agora com o filtro inserido, eu modifiquei o filtro que vem nele. Está aqui conectado do mesmo jeito, apenas a estrutura do filtro modificada. É um LPF pequeno, são apenas 5 elementos, 2 indutores, 3 capacitores, mas já é o suficiente. Então eu continuo com os mesmos 30 watts. watts de excitação. Para 300. Acionei o linear. Tenho aqui 230 watts. Entretanto, observem isso aqui. O microfone escapou aqui, fazer as coisas com a mão só é meio complicado, mas vamos lá. Observe a fundamental. As duas raias desapareceram completamente. Até a observação, as pares ou as ímpares que sumiram. As pares sumiram e aquelas enormes ficaram desse tamanho. Ou seja, 10, 20, 30, 40, mais de 50 dB de atenuação com um filtro de 5 elementos apenas. Então, aqui está o milagre da potência, né? Repetindo, 230 watts dava 300. Então 70 watts aí era de harmônicos. Aí vem a pergunta, o cara está com um amplificador dando 300 watts. Será que está com 300 mesmo? O wattímetro é um instrumento largo, ele soma tudo que tem e mostra o resultado sem distinguir quem é quem. O analisador de espectro não, ele é seletivo e só mostra as raias interessantes. A falta de um filtro e outra coisa, isso daqui a gente escuta muito pessoal reclamando na faixa que coloca esses amplificadores, coloca num acoplador de antena, não dá certo e não poderia dar mesmo com a quantidade de frequências aparecendo aqui. O acoplador não sabe o que vai sintonizar, coloca o rádio na antena, tá 1 para 1 de estacionária, quando coloca o linear aparece 2, 1.8, 2,5, 3, enfim. Por essa razão, 70 watts de harmônicos e apenas 230, 240 de fundamental. Então agora, do jeito que esse linear está aqui, pode colocar na antena que o mesmo resultado que der com rádio vai dar com linear, porque ele está amplificando só a fundamental. Os harmônicos foram embora. Outra coisa que eu tive que fazer, essa realimentação aqui, porque ele estava auto-oscilando. A gente atracava aqui, simulava uma informação do rádio aqui para atracar. Ele atracava o relé e segurava, ficava atracado direto. Realimentação. Então corrigi com essa realimentação aqui e acertei a polarização, que estava fora também. É um tanto complicado porque embora estejam aparentemente separados, mas esses dois circuitos interagem um com o outro, então você tem que ajustar um, verificar o outro, ajusta o outro, sai comparando os dois até os dois estarem com no mesmo ponto, ou seja, no ponto ideal. Enfim, eliminei esses fusíveis que só servem para gerar queda de tensão, aquecer e gerar queda de tensão, então bypassei os fusíveis. Algumas pequenas modificações que são necessárias para que o equipamento funcione razoavelmente bem. Tem muitas coisinhas que precisam ser reparadas nesses amplificadores que melhoram bastante o funcionamento deles. Esse daqui ficou consideravelmente bom.
Ok, era isso que eu tinha para hoje. É um trabalho que eu venho tentando fazer há tempo. Eu escuto muito o pessoal na faixa: ah, estou com 400, estou com 500, estou com 600 watts. E eu fico me perguntando: está mesmo? Está aqui a prova. Aqui não tem como negar a realidade. Está mostrando por instrumentos o que acontece com a mágica potência de 400, 500 watts. Tudo harmônico. Quando você filtra, passa a fundamental, é o que vocês estão vendo aqui. Eu não estou sobreexcitando, até porque depois de 30 watts você começa a excitar e não rende muita coisa. Acaba danificando o estágio de potência e não aumenta muita coisa. Então eu excitei com 30, dá 300. Dos 300, quando passa do filtro, cai para 230, 240, como vocês viram. Em 80 metros dá mais, ele deve dar uns 400 e poucos watts. O filtro não tem tanta eficácia em 80 porque ele elimina o harmônico o terceiro harmônico de 11.000 e uns quebrados, mas não elimina tanto quanto deveria. Então ainda fica um pouco de sujeira. Mesmo assim eu vou fazer uma observação aqui em 80 metros como é que está se comportando. Aqui está 3.7 com os mesmos 30 watts de excitação. 300 está indo, só que lá primeira raia da esquerda é a fundamental, a segunda é 7.000 e pouco, é o dobro da frequência, só passa direto o filtro, não atenua. A outra está em 11.000 e pouco, está já bastante atenuada, está com 25 dB abaixo mais ou menos, mas não é o ideal, era para ser pelo menos 40, mas já reduz bastante. Então desses 300 watts aqui pode conseguir. Bom, houve um corte brusco aí no final do vídeo, eu não vou refazer porque eu estou bastante ocupado e com preguiça de fazer outro vídeo inteirinho por causa desse corte no final. Então desculpem o corte brusco. Eu falava o seguinte, que dos 300 watts mostrados em 80 metros, talvez uns 280, 290 seja de fundamental e o restante os resquícios do harmônico que ainda insiste, se bem que ele já está bastante atenuado. Ok, minha gente? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que compreendam como a coisa funciona, entendam direitinho o que eu quis passar para vocês. Muito obrigado, um abraço para todos.